Bola Mexeu Doce, com Drica Lara, e hoje a presença do pastor Luiz Cláudio, desculpa, pastor. Pastor, eu queria que o senhor contasse como é que o senhor virou pastor? Olha, pastor era a última coisa na minha vida que eu queria ser. Queria ser empresário, queria ter meus próprios negócios e não passar para a minha mente ser pastor. Não queria ser pastor. Mas um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus há mais de 35 anos atrás. Tinha cabelo ainda, era bonito ainda. Parecia o Tom Cruise. Eu falo junto depois de uma hora da manhã. Tirou de besta. Mas aí eu fui sair um pouco triste, abalado, assim, porque o jovem tem um problema, que não conhece, nunca fez de alma. Eu vi uma praça lá perto da minha casa, um missionário falando de Deus. Eu cheguei perto, porque a gente é curioso, sempre quer saber o que estava acontecendo. Cheguei lá perto e ele falava a minha vida toda que estava passando. Eu era uma pessoa angustiada, triste, né? Não tinha um destino na vida. E ele falava: você que está perdido, que não tem um destino na vida, você que não dorme durante a noite, passa a noite em claro, fica nervoso e sai para a rua, até mesmo para arrumar confusão, um problema. Eu vou te apresentar aqui Jesus. Você experimenta Jesus, meu Jesus, durante 30 dias. Se você não gostar, você me devolve. Você tem coragem para tanta coisa. Toma esse passo de fé. Aí eu levantei a minha mão, uma praça pública, e fui lá e aceitei Jesus como meu salvador. Já se passa 35 anos. Mas a primeira vez que o senhor ouviu ele pregar? Primeira vez. Achei que você passava lá sempre no mesmo lugar. É porque antigamente eles faziam os palanques e os missionários pregavam, os pastores pregavam. Tudo ar livre. Então quem passava assistia, eu passei a assistir, interessei, e já faz 35 anos, até hoje eu não voltei para devolver, ele deu 30 dias. Né? Já tem 35 anos. Aí eu comecei a pegar amor pela causa, pelas almas perdidas, né, pessoas que precisam, e Deus foi me abençoando. Eu fui tomando um amor pelo Evangelho pelas almas. Aí eu resolvi fazer um curso de capelania. Primeiro eu fiz um curso de capelania, capelão hospitalar, credenciado pelo Anitas da Casa Grande, Estados Unidos. Depois eu fiz teologia, bacharel em teologia, fiz capelania hospitalar, né? E hospitalar, porque prega no hospital. Hospitalar quando você é um capelão ou um capelã hospitalar, o que acontece? Você é credenciado para fazer visita nos hospitais e conversar com as pessoas que são enfermas ali e dar um direcionamento para elas, fazer uma unção com óleo, porque antes entrava a pessoa lá e dava óleo para o paciente beber, não pode, né? Dá problema. Então você aprende isso e você tem uma credencial que você entra nos hospitais. Aí fui pegando mais amor ainda, fui passando a época que eu ingressei nos Gedeões Internacionais, aqueles que levam aquelas bíblias pequenininhas na escola. Sim. Sabe o quê? Aquela cinza? Eu ingressei naquilo e você paga para ser Gedeão. Para ser Gedeão você tem que bancar, você tem que ser um profissional liberal, ter uma empresa ou das fileiras militares, né? Ou patente ou na área médica, ou na Polícia Civil, Militar, Federal. Então eu ingressei nisso, nos Gedeões. E eu fiquei muito admirado quando eu ouvi um testemunho. Uma menina falou, um rapaz chegou na igreja e falou: vocês conhecem os Gedeões? Ela falou igual você falou: vocês estudam aquelas bíblias na escola. Aí uma mocinha levantou e falou assim: eu conheço vocês de uma forma diferente. Vocês são os homens que pregam nos hotéis para que os hóspedes não se suicidam pulando pelas janelas. Isso marcou, né? Então eu fiquei nos Gedeões durante quase 10 anos. Mas como eu tinha sido consagrado a pastor, eu tive que largar os Gedeões, porque pastor não pode ser Gedeão, não sei porquê. Aí saí e comecei a seguir pregando a palavra de Deus. É uma história. É um pouquinho, né, da história. Um pouco da história. Fui para a Igreja Batista de Getsêmani, onde ingressamos lá com o seminário Homem de Sucesso com Deus, que a primeira reunião nossa na Igreja Batista lá em nós unimos 1000 homens, sem internet. 1000 homens. Depois eu fiz a Presidente Prudente, São Paulo, Patinho, vários lugares em Minas Gerais, e as igrejas ficavam cheias de homens. Nós escrevemos um livro e o tópico
principal desse livro eram 7 tópicos. Eu falava sobre vida comercial e financeira e vida familiar. Porque depois disso, Deus me abençoou para abrir o meu próprio negócio de empresa, né? E comecei a trabalhar por conta própria. E Deus foi movendo as águas. Casei com uma mulher linda, maravilhosa, e nós temos 2 filhos, o Tiago e o Daniel. O Tiago tem 37 anos e o Daniel tem 34 anos. Que bacana. E são os meus amores dessa vida. Tem os netinhos. Tem 2 netos, um é o menos, com 5 anos, que eu já profetizei na vida dele, vai ser um homem de Deus, um homem do altar, um ajudador do pai, como os filhos me ajudam nisso. E com o Davi, meu segundo neto, a mesma coisa. Qual a idade? 2, 3 anos de idade. 3 aninhos. Os 2 são americanos, então, automaticamente, tudo indica que eles vão do Brasil para a América pregando o Evangelho. Atravessando as Américas. Continente. Que bacana. Eu sou um pastor jovem que passa uma energia de sua pregação, ela é mais contraída. A minha pregação é meu testemunho de vida, porque eu venho da família pobre de 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Eu sou daquela época ainda que a mãe falava assim, o bicho maior é para o irmão mais velho. Não sei se vocês conhecem esse. O bicho maior, a roupa melhor, tudo era para ele melhor. O banho, era ele que tomava primeiro, ele era mais velho. E lá em casa naquela época tinha um banho, o banho não era chuveiro igual tem hoje. Era na caneca. Punha o balde, punha na caneca, punha na cabeça e ia tomar banho. Então ele tomava, e quando já não tinha mais jeito, eu ia ser o último a tomar, porque depois eram as moças. Aí eu tomava banho naquela bacia assim, que eu baixava, assim, dava aquela gordura, que a nada, assim, e tomava banho ali. E nem achava muito. Não, era o que existia para mim. Era, né? Fazia isso. Depois melhorou um pouco. Aí meu pai colocou um chuveiro, que a gente esquentava, ajudava dentro do balde. E puxava a cordinha. E ele jogava água na gente. Aí melhorou um pouco. Né? Mas a gente foi crescendo assim. E eu, com 13 anos de idade, minha mãe falou comigo, eu estava querendo comprar aquele toma-bucha, aqueles bonecos. Aqueles brinquedinhos. Ela falou, se você quiser além do que a gente tem, você tem que trabalhar. Aí o que eu tive que fazer? Fui trabalhar no centro de Belo Horizonte. Um rapaz que o apelido dele era João Latão, que tinha 2 dentes muito grandes. Ele falou, vou te levar, vou te ensinar a vender. Eu fui para a Praça 7. Qual idade? 13 anos. Fui vender ferro do pi, tomada para ferro do pi, prendedor de roupa, aquelas coisas. E ali, em um dia, eu consegui fazer praticamente o que muita gente conseguia fazer no mês. Aí eu cheguei em casa, a mãe falou, quanto você vai dar da metade? Já voou na metade. Agora, nem dízimo era mais. Nem dízimo era. E já esse 50% aí, esse restante, você fica com ele. E eu comecei a pegar amor pela venda e trabalhar. Aí eu comecei a fazer o meu próprio negócio, né? Eu saí dali e fui promover. Eu mesmo promovi. Eu fui no mercado central, comprei limão, coloquei dentro das perucas, numa capa de vassoura e saí vendendo no sinal lá no centro da cidade. E com isso eu consegui montar uma equipe para trabalhar comigo. Então, aí você já tinha quantos anos? Quantos anos já? 13 para 14 anos. Empreendedor. Me tornei empreendedor. E daí nasceu, aí veio a obra de Deus na minha vida, nasceu a vontade de ser um empreendedor. Então, o que acontece? Já aconteceu muita coisa nessa jornada. Fui para a igreja, mas a nossa vida, eu costumo dizer que ela é pautada em 2 parâmetros. Ou você vence, ou você perde. Não tem jeito. Então, eu falei, eu quero vencer. E comecei tinha parado de estudar, voltei a estudar, fazer os cursos, né, depois que converti, e casei com muita dificuldade. Fui passar minha lua de mel lá em hospital de ônibus, chovendo, não foi brincadeira não. Mas eu acreditava no sucesso. Deus ia me livrar. Não sucesso financeiro, mas em todas as áreas. Aí passou-se o tempo, e eu estava na igreja, orando, pedindo a Deus um carro. Porque quando você não consegue comprar com recurso próprio, tudo que você não consegue fazer com seus próprios recursos, você tem que colocar nas mãos de Deus. Porque você faz o possível. O impossível, Deus fará. Então o que aconteceu?
queria um carro de todo jeito. Para eu começar a trabalhar viajando. Porque o rapaz me fez uma proposta de revender roupas e eu não tinha como trabalhar, porque eu não tinha um carro. Aí foi pedindo, orando. E eu comecei a trabalhar numa empresa de ônibus, andando de ônibus. Nem era de roupa, eu queria vender roupas, mas eu não tinha condições de ter carro para pôr no porta-malas para sair vendendo. Aí eu comecei a vender medicamento, não tinha nada a ver. Mas ia de ônibus, já casado de pouco, e sempre assim, fazendo amizade com um com o outro. E quando eu cheguei um dia em fazendo, eu encontrei com um rapaz, trabalhava na Redpoint. Até acabou, não sei se acabou. Eu estou ficando velho. É uma jaqueta? É uma jaqueta. Aí o que aconteceu? Eu, buscando de Deus isso, encontrei um rapaz, e esse rapaz chamado Hernando, que eu falei, você tem para Belo Horizonte? Eu falei, você me dá uma carona? Eu vou passar na polícia de ele. Ele passou no senhor para vender roupa, conhecido como sacoleiro. E ele conversava tanto e falava tanto que eu senti tão atraído por aqui. Eu falei, gente, eu quero ser isso. Mas ele tinha um diálogo com uma mancha da tinta na camiseta, eu lembro que era uma bicicleta. Ela não foi até manchado, não, porque ele está usando assim, assim, agora está usando essa mancha. Moda. É moda, todo mundo quer. E ele, nisso, ele vendeu que tanto de peça de roupa. Eu vim para esse rapaz e disse, me liga semana que vem. Você arruma uma vaga para mim, me liga semana que vem. Irmão, parece que é por incrível que pareça. Se você não tiver determinação, você não consegue nada. Sabe quantas vezes que eu liguei para esse homem? Imagina quanto tempo que eu liguei. Vocês podem imaginar quanto tempo eu liguei? 2 meses? Não, põe mais. Toda semana. 3 meses, 4 meses, 5 meses. Um ano. 1 ano e meio. Toda semana eu ligava para ele. Até que ele teve um dia que eu falei que você não tem como ser um sucesso, não. Vem aqui amanhã, procura aqui amanhã que eu vou arrumar para você, que essa assistência sua. Ele falou comigo, chega aqui 8 horas. Eu cheguei lá 7. Cheguei 7. Eu falei para chegar 8, mas depois eu chego, tem 8 no meu lugar, mas eu cheguei 7. Conversei com ele, me deu umas peças de roupa e falou comigo assim, aqui está a chave do carro, o documento. Não, você não me conhece? Como é que você me dá a chave do carro? Você que acha que não te conhece. Está aqui, ele era gerente da Redpoint, está aqui a chave do carro da Levi e está aqui as roupas para você vender. E o dinheiro da gasolina da semana. Eu cheguei em casa com esse carro, casar de novo, a mulher falou assim, onde é que você roubou esse carro? Não roubei, se eu roubar, eu vou ser preso. Esse carro Deus mandou para mim. Aí foi um sucesso total. A primeira semana eu levei 200 camisão de malha, voltei com 210, não vendi nenhum. Eu até cria. Foi com 200, voltou com 210. Não tem casa, máquina. Não vendeu. Nenhuma. Mas a vida disso, Deus usa o ídolo para nos abençoar. Quando eu cheguei lá, ele falou, seu xará, lá todo mundo chamava de xará, o xará. Tem uma notícia boa para você, mas o que foi, irmão? Eu identifico, eu sou cristão, que eu chego e falo assim, as peças de roupa, eu dei 200 camisão de malha, lindas camisão, e não consegui vender. Nunca. Eu estou com vergonha de vender o carro, gasolina. Não entendi nada. Eu vim devolver o carro. Eu falei, não, negativo. Você vai mais essa semana. Eu falei, rapaz, não faço. Não, você vai essa semana. Então tá bom. Cheguei em casa, e quando você não tem o que fazer, Deus fala com você. Eu falei, meu Deus, me dá uma estratégia do que eu vou fazer. Aí o Senhor falou no meu coração, vai lá com uma mala na bolsa, jeans bonita, grande, que cabe essas roupas, compra uma bolsa de tira-pó para você armar, compra um bloquinho de pedido, passe cartãozinho de visita com o seu celular. Para que não pegar, mas faz um telefone seu da sua casa, o celular da sua casa. Eu peguei as roupas, coloquei tudo dentro da mala, coloquei dentro do chevetinho, tudo arrumadinho, e fui para Montes Claros, minha tia lá. Lá fiquei 1 semana. Coloquei ela contar comigo nas sacoleiras, eu consegui 30 revendedoras lá. Voltar até a sacola ficou lá. Até a sacola ficou. De tudo. Aí começou a ser a minha vida comercial ali. Eu comecei a vender, vendendo. Esse rapaz tinha uma máquina só, onde eu entendi que ele era agregado a gente, quando ele saiu para fazer esse camisões. E foi 1 ano eu trabalhando com ele. Aí passou mais 1 ano, eu não subi em cima lá na Papa, na Guarajás, 43. Ele me chamou, xará, sobe em cima, quando eu subir aqui, mais de 50 máquinas de albergol, costura reta. O que estudo é isso aí? Foi comprado com suas vidas.
Eu falei, que isso, rapaz? Você não vai vender para ninguém, não sei para mim não. Você não vai nunca no final, jamais fazer isso. Então eu ficou rico e eu ganhei muito dinheiro fazendo, porque me dava 20% e eu marcava mais 20%, 40%. Então eu ganhava 40% e ganhava muito mais. E foi muito tempo eu vendendo coisas. Todo início tem um porquê, né, cara? Eu também que eu desmanchei. Como é que é a conexão entre é muito forte? Eu acompanho o Pablo Marcos dessa vez, que é Pablo Marcos. E isso tem uma confecção de roupa, sempre chamou minha atenção, parece que é um mercado bom. Aí eu estava lendo a história do Lex, calça Lex, você também começou a confeccionar essa calça. Foi em 1940, um garimpo de ouro em Massachusetts, americano, né? Aí o cara começou igual você, era jovem, por arriscar ele falar diamante, etc. E ele levou, esse cara cozinhava pra caralho, o Lex, cozinhava muito. Ele pegou e falou assim, ó, eu vou cozinhar e vou explorar, ver se eu acho ouro, diamante, né? Vou vender ramo do povo lá. Lá era tipo uma serra pelada dos Estados Unidos. O cara pegou e levou, tipo assim, uns 10 metros dentro de lona, para fazer, tipo, uma estruturazinha, que você viu o almoço do povo café para. Então chegou lá, o cara falou assim, você não trouxe calça não? Eu falei, são algumas. Naquela época não existia calça jeans, era só social que usava, né? Porque as calças que usa 3, 4 dias, você fica aquele pano que você rasteja no chão, você fica raso e tal. Aí o cara foi e tirou, não sei por que, das águas, ele colocou um pedaço daquela lona e fez uma calça de novo. Aí no outro dia, tinha até filho porque ele comprar aquela calça, pô, o calça que pulou, tirou lá. Você entendeu, cara? Os caras é bilionário, cara. Então, são questões assim, de oportunidade, o cara se ver qual que é a carência naquele momento ali, né, e preencher aquele barulho de pessoas. Sabe? Só que assim, tem pessoas que a gente tem que entender que ela tem uma essência maior que outras pessoas para absorver isso, né? Então todo mundo é empresário, todo mundo é muito livre, você contando o seu caso, né? Você teve essa essência, dedicou, você sobressaiu, teve os perrengues, como toda pessoa tem, mas você está aí dando testemunho, né? Isso é muito legal, cara. Não quer dizer que foi fácil, né, pastor Luiz? Teve dias que eu pensei até em desistir. Porque eu cheguei na igreja um dia, aí passou essa fase, eu entreguei o carro, porque eu queria comprar um carro meu, não era o meu carro, eu queria o meu carro. Aí cheguei perto de Xará, eu preciso comprar um carro, eu tenho 5 mil reais para investir, se desses 5 mil hoje, eu já tinha um dinheiro para comprar um carro. Eu queria ver qual que era a afinidade dele comigo. Dá para você me emprestar 5 mil para mim comprar um carro na mesa ali, comprar um CO2, é hora, eu falei assim, poxa, eu não posso te ajudar, cara, eu vou construir uma casa lá no Buritis, estou muito apertado. Beleza. Fui lá, comprei o carro, no outro dia eu cheguei lá e falei, por aqui, Xará, a partir de hoje eu não vou poder vender só para você. Vou vender para você, para seus irmãos, vou vender para você, para seus irmãos, para todos que quiserem contratar um vocês. Aí foi também. Pegava roupa, todo mundo queria passar roupas para eu vender, e eu fui vender, construí casa, comprei carro, tudo com dinheiro de roupa, dinheiro de roupas. Então, foi um tempo na minha vida assim, muito precioso. Mas os desafios vieram. Muitas vezes eu lembro que depois que eu saí do LTO, eu tive o Thiago, eu vendi o carro e fiquei praticamente a pé. Aí eu comprei um Fiat 147. Cheguei na igreja, eu não comprei o carro. Qual carro você comprou? Eu Fiat. O quê? Brinca não, irmão. Brinca não. Você sabe o que quer dizer Fiat? Pensei. Aquela letrinha lá na frente, Fiat, pensei. Fábrica italiana de automóveis, traduto, falou, não, negativo. Aí tá falando, foi iludido e agora é tarde. Já era. Gente, a praga de crente é pior do que qualquer coisa do mundo. Que cor que era? Ele era verde. Verde abacate. Eu falava, verde é a minha esperança. Mas eu não desisto. A história do samurai, ele pode... Depois você já assistiu aquele filme, O Último Samurai? O Último Samurai. Aí Tom Cruise parece comigo. É a mesma coisa. Aí o samurai ele acredita que pode ter um exército que venha lutar com ele. E ele vai vencer aquele exército. Quando ele não vence o joelho, ele morre. Mas ele acredita. Então, eu acreditei como samurai, afinal. Eu fui fazer um curso de mecânico para aprender a mexer em Fiat. Fiz um curso, comprei uma caixa de ferramenta. Quando eu saía no sol, ele esquentava. Quando eu saía na chuva, ele parava. Molhava.
Grilava, batia, meu Deus, mas eu vou vencer. E fui para esse carro 2 anos trabalhando. Mas eu venci. Porque daquele carro, aí quando eu comecei a melhorar, eu comprei um carro, melhor um pouco, aí minha esposa ficou grávida, eu vendi o carro de novo, para poder fazer o pré-natal do Daniel, que era particular, não tinha plano na época, e voltei junto com um corcelzinho, pé duro. Mas nunca desisti. Aí recomecei tudo de novo, trabalhando, e aí Deus me deu condições, por aí que eu fui seguindo essa jornada, conciliando o pastoreio com a empreendedor. Então, fiz vários cursos na área empreendedora, toda empresa que eu trabalhei, graças a Deus, Deus sempre me deu sucesso, né? Trabalhei numa empresa onde foram 3.200 selecionados, de amigos conservam, de inscrição, mas só ia contratar 24 supervisores de venda. Eu fui um deles contratado. Um deles. É Deus. É Deus. Né? E ali eu fiquei naquela empresa, eu fui líder ali muitas vezes de venda. E Deus me honrou naquele lugar. Então, eu tenho um assunto comigo também, que toda empresa que eu trabalho sai, ela quer, não sei por quê. Prendência de roupa, o rapaz quebrou. Aí depois fui para Tiro dos Francos, o rapaz quebrou. Depois eu fui para essa última que eu te falei aí, né? Eu estava falando, a última. Eu estou tomando remédio na memória. Essa última que você entrou foi as 25 vagas, 3 mil. Aí eu fui contratado lá. Entre os 24. Fui um líder lá dentro do pessoal, né? Me propôs, vamos fazer isso. Não, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim. E Deus foi honrando a nossa vida lá. E dali eu saí já para casar. Casei e tal, e a vida foi seguindo. E hoje eu tenho 74 anos, né? Bem vivido, já passei de muito perrengue, já passei, a morte já passou perto de mim, mas eu fico tranquilo que a hora que Deus estiver para mim, inclusive o testemunho que eu te contei, o último, né? Pode contar pra gente. Pode contar? Vocês querem? Por favor. Por favor. Se você não acreditar, eu vou ter que ir com a placa lá falando. Aqui o Senhor me livrou mais uma vez. Eu chegando de viagem, eu trabalho 20 anos já viajando. Nós temos uma empresa na área de equipamentos médicos, inclusive a única no estado de Minas Gerais que fabrica autoclave hospitalar é a nossa. Vendemos no Brasil inteiro. Uau! De 100 litros até 500 litros, chama Alfamedic do Brasil. Só tem 4 empresas dessas no Brasil e a nossa é uma delas, que é a promessa de Deus. Amém. Tanto é a promessa de Deus que as vendas, nós não podemos mais vender este ano, porque não tem como entregar. Antes eu buscava de Deus vender. Agora eu falo, Deus, está bom, Senhor, agora não posso vender mais não podemos vender mais. Então eu estava vindo da cidade de Buritizeiro, comi um tilapa lá, com motociclista, não muito comer tilapa, com salada, aí fui num hotel. Buritizeiro é atrás. Onde os amigos nossos filhos, eu pedi uma tilapa, comi e tal. E já, vamos embora. Montei no carro, não estava com a saber, carro novo, graças a Deus, depois que eu vi Deus carro novo, me deu vários carros novos, eu estava nesse carro novo. E vim embora, falei assim, ó, eu vou passar pela 381, que já é 9 horas, então não tem trânsito mais, né? Eu posso ter ali em vez de trazer 40. E da 381 tal, 262, 381, quando eu estou passando debaixo da trincheira ali, da Praça Semic, e eu... Já aqui. Deus é por mim, se Deus é por mim, quem será contra mim, né? Na hora que eu estou descendo assim, eu vi um cidadão vindo um caminhão do outro lado. Lá é pista dividida por guarda-reio, Isso, guarda-reio de postos. E quando eu vi o cidadão do outro lado, ele com o telefone no ouvido. Telefone e tal. Eu falei, esse cara vai perder o controle. Ele começou o farol apontando para mim, ele foi raspando o guarda-reio e bateu a frente do caminhão no poste. E quem estava passando na hora do outro lado? Não sei. Pastor Luiz. Eu falei, meu Deus, não eu fiz isso. Eu tirei para cá, um cantinho, passei e garrafou o trânsito todo. Hoje não passava nem a pai. Não, eu fui agradecendo a Deus ali até chegar em casa, peguei o anel, quando eu cheguei em casa, eu nem contei para minha esposa, no outro dia. Aí o Senhor falou, meu Deus, que bênção, o Senhor falou, eu te livrei mais uma vez. E vai seguir para dizer testemunha aquele poste já por muito tempo. Até hoje eu passei agora lá, está sem o poste no local. Não tem poste, não tem poste. Não foi reposto. Então estou pensando em colocar uma placa lá, né? Quem sabe, pode ser que está certo, não dá multa para mim. Só não identificar, Então, a vida da gente é assim, com livramento, né? Com muita emoção. Eu gosto de viver a vida com emoção até hoje.
Uau, uma pessoa maravilhoso. Com certeza. Pastor, a intimidade com Deus. Para mim ter uma intimidade com Deus é só através do estudo bíblico. Não, Ensina. para você ter uma intimidade com Deus, você precisa passar por um deserto. Você precisa passar por dificuldade. A dificuldade, ela aproxima o homem de Deus. No meu caso, tem uns que vão para a droga. Você vai para Deus, te aproxima de Deus. Então, o momento que você passa uma enfermidade, uma doença, ou uma porta de emprego que se fecha, um problema financeiro, você corre a Deus. Então, você precisa. Eu fui assim. No momento que eu estava difícil na minha vida, eu fiz um voto com Deus. E se o Senhor abrir essa porta de emprego para mim, o primeiro salário eu vou colocar no altar. Então não é fácil não. E Deus abriu a porta, eu trabalhei o mês inteiro, na hora que eu peguei o salário, aí uma vozinha falou no meu ouvido assim, não feche dinheiro não, mas você pode fechar. E a outra voz falou, não, seu voto, essa vozinha aqui tá bem avançada. Tá nada, você bobagem. Segue o jogo. Eu peguei aquele valor e coloquei lá no altar. Com dificuldade. Entendeu? Então, para você se aproximar mais de Deus, para ter intimidade com Deus, para conhecer Deus mais, quanto mais dificuldade você passar, mais estreito você vai ficando com Deus, aproximando mais de Deus. Comigo foi assim. Aí você começa mais a depender de Deus, através de orações, através da Bíblia, através de monte, né, de campanha em monte. Eu fazia campanha no monte que eu jejuava. Acho que eu sou magrinho, isso era mais magro ainda. E eu tinha um pijama que era 2 listas, né? Se eu ficasse de lado, uma lista só. E eu ia para o monte e jejuava de meia-noite até meia-noite todo dia. 24 horas. É muita coisa. Mas com isso, eu fui tendo mais intimidade. Mais intimidade. E trabalhei em vários lugares, ali, pessoas converteram. Na época do Rock in Rio, vocês lembram do Rock in Rio? 85. Tinha um amigo nosso lá, e ele falou, se eu for para o Rock in Rio, eu falei, você não vai, você vai para a igreja. Não, eu vou para o Rock in Rio, você vai ver. Eu comecei a orar e jejuar para ele, todo dia. E foi aproximando a data, e quanto mais aproximando, eu ficava mais difícil para mim. Porque, meu Deus, como é que esse rapaz vai para a igreja comigo, você não vai para o Rock in Rio? E nós passamos uma semana, pronto, agora. Acabou, já era. Não vai ter jeito. Aí eu fiquei numa situação muito difícil, mas eu continuei. Sabe por quê? Nosso Deus viagem da hora dele. Não, na nossa hora. E quando chegou na última semana, eu voltei para o Rock in Rio, na quinta-feira e na sexta, já com a passagem comprada. Eu cheguei lá, eu chamava ele de João Zezinho, chamava o João, mas o pai dele ia ser João Zezinho. Ô João Zezinho, e aí? Ele pegou o coloquinho naquele dia assim. Vou para o Rock in Rio. Eu falei, tá bom. Então, foi na sexta-feira que eu cheguei para trabalhar. Ele falou comigo assim, aqui, nossa, você foi embora da comigo com você que eu vou na igreja. Eu falei, deixa de brincadeira, ou seja, que a gente não acredita. Eu fui ali aos 48 do tempo. Na hora H, deixa de brincadeira, você não quer piada, não, eu quero ir. Você quer ir brincar? E aí como, rapaz? Você vai mesmo? Eu vou nessa igreja. Ele foi na igreja. Naquele dia ele se converteu. Não foi para o Rock in Rio, ele se converteu e foi para a igreja. E dali ele foi seguir em outra igreja. E quando eu me casar, ele foi meu padrinho de casamento, me deu uma mobília da casa toda. Que bacana, hein? Então não é assim, a vida da gente é assim. Né? O senhor tem a noção de quantas pessoas o senhor já converteu? O senhor tem inúmeros? A Bíblia diz que uma alma vale mais que um. Eu, toda igreja que eu vou, eu levo a mensagem que Deus me deu, faço apelo. Domingo eu fui pregar na igreja, domingo passado fui pregar na igreja, muita gente. Mas no final, quando eu fiz o apelo, um rapaz somente levou. E eu senti uma alegria tão grande, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que não há festa no céu quando você casa. Ele contava, acho que até choro, porque, por amor de Deus, casamento não é a festa no céu, nem sorriso quando você casa. Quando passa na faculdade, também não tem. Quando o marido converte, não tem. Né? Assim, o marido não briga com a mulher, não tem. Né? Quando você passa no concurso, não tem. Mas quando uma alma se rende aos pés do Senhor, a Bíblia diz que tem festa no céu. Então, Deus sorveira uma alma, mas está vindo festa lá em cima, mas poder se ver. Então, eu me alegrei tanto esse dia,
Então, eu não sei exato, né? Mas a gente prega em praça pública, né? Eu peguei muito em praça pública, muitas igrejas, sempre as pessoas aceitam, né? De repente vão para outras igrejas, né? Mas de vez em quando você encontra com um e fala, pastor, você pregou lá para mim, eu me converti, amém. O pastor, você me batizou, amém. Estou ficando velho, né? Porque as coisas vão acontecendo e por onde a gente passa, a gente tem que deixar um rastro de quê? De coisas boas. Né? De coisas que vai nos trazer uma expectativa que pode ser melhor. Eu sempre falei assim, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Porque eu não posso só enxergar a árvore, eu tenho que enxergar também a floresta. A gente enxerga só a árvore, eu quero enxergar a floresta. Né? Então, quando você enxerga a floresta, você começa a entender os mistérios. Porque a vida cristã é assim. É tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Tem 100 milhões de dólares no fundo do oceano. Você pode ali pegar, que é seu. Estou te dando uma autorização aqui, tá? A autorização é sua. Você pode ir lá. Aí você chega para entrar, só que ele não te falou que são 200 metros de profundidade. Você tem que ter um equipamento adequado. Se não tiver equipamento, você vai chegar nem assim, metros. Aí como você vai pegar aquilo? Então você precisa estar equipado. Na obra de Deus também é assim. Para você conseguir os tesouros escondidos do céu, você tem que estar se equipando, buscando oração, jejum, estudo da palavra, dizendo não à sua vontade, sim à vontade de Deus. Né? Isso é importante. O diabo, ele está furioso. Demais. Jesus está voltando. E a gente vê que isso é muito real. Acho que até quem não acredita, acontece algum acontecimento, a pessoa fala, nossa, Jesus está voltando. Né? A pessoa vai... Como que a gente vigia agora, pastor Luiz? Eu posso ter tido uma vida inteira no Evangelho, mas Jesus está voltando agora, e se eu tropeçar, se eu cair, se eu desistir, eu não vou para o céu. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, muitos iriam afastar do Evangelho. Então, a gente vai sinalizar que está chegando no final dos tempos com vários tópicos que existem na Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz que haverá guerras e rumores de guerra. Está tendo guerra? Sim. Né? Pai se levanta contra filho e filho contra pai. Está tendo isso? Tem. Diariamente. Tem. Então, nós vamos apontando os acontecimentos. Né? Então, entre esses, tem muitos. Se levantará reino contra reino, nação contra nação. Né? Haverá vendaval, haverá terremoto, maremoto. Tem acontecido? Tem. Tudo isso. Então, estão faltando pouquíssimas coisas para que o Senhor Jesus volte. E a Bíblia diz que aquele que é limpo, limpa-se mais ainda. E aquele que é sujo, suja-se mais ainda. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus, ele aceita, a Bíblia diz que Deus, ele aceita o quente, sujidade. Ele aceita o frio também. Não quer saber. Ele aceita. Mas o morno ele não aceita. Porque o morno, ele já foi quente e esfriou. Então, ele aceita o quente e o frio. Então, o que acontece? O frio é porque você está passando por uma situação difícil, mas você quer Deus. Ele não vai rejeitar você. Agora, o morno é aquele que já ouviu falar de Deus, já tem andado no caminho. Você é papai, não tem céu, não tem terra, não vou continuar essa vida. E Jesus está voltando. Então, a gente precisa entender isso. Eu creio que Jesus está voltando. Eu não vou arriscar minha salvação por nada deste mundo. Né? Porque eu sei que existe o diabo e Deus. Aí a pessoa, mas como é que existe o diabo? A pessoa precisa entender como é que foi. Lúcifer era um anjo de luz. A sua cauda era toda perfumada, ele entoava louvores para Deus. Nossa, Deus, Lúcifer era isso. E a Bíblia diz que começou um complô lá no céu. E Lúcifer fez contato com os amigos dele lá. E a Bíblia diz que um terço desses anjos, o Senhor, Deus mandou cair por terra. E ele passou a perseguir não a Deus, mas aos homens, o Senhor. Então, o céu é real? Sim. O inferno é real? Sim. Os demônios são reais? São. Então, você tem que ter muita atenção nisso, para você não desviar, para você não cair. Para você não sair da presença de Deus. Porque a coisa terrível que eu creio que deve ser é a pessoa que é a marca de Cristo e ir para o inferno, não ir para o céu. Eu sou marcado por Jesus, mas eu quero ir para o céu. Né? Porque não vai ter, depois que Jesus vier,
Me explica Bíblia, o que a Bíblia Não fala faço com a pergunta vida? Não, com a vida de Jesus, Jesus voltando, o que acontece com a vida de Jesus? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que serão arrebatados os que estiverem aqui. Os mortos abrirão o sepulcro e sairão, né? Para a vida eterna e para a condenação eterna. Então tem a passagem de Lázaro e o Rico, que está na Bíblia, nós baseamos na Bíblia. Para mim, o que está fora da Bíblia, pode ser que livro é bom, beleza, revista é bom, especulativo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia diz sobre Lázaro e o rico, morreram dois, o rico e o pobre. Você vê, rico e o pobre. Automaticamente o rico, para ter muito dinheiro, teria o céu, né? Não, pelo contrário, o rico foi para o inferno. E o seio de Abraão quer dizer a salvação. E o pobre foi o seio de Abraão. Aí o rico falou assim, ô pai Abraão, deixe que pelo menos molhe o dedo de água e coloque na minha língua, porque aqui está muito sedento, muito quente, estou com sede. Eu já estava na antessala do inferno, que morreu sem Deus. Aí ele falou, não, ele tem um grande abismo. Ele falou, mas manda então ir lá falar para os que estão lá, aí já ia ser a reencarnação. Ele falou, não, tem lá os profetas, eles pregam para ele. Você está aqui, daqui você não pode sair, porque quem está do lado de cá não passa para o outro lado, e nem do outro lado passa para cá. Existe um grande abismo. Você entendeu? Então, quando Jesus vier, vai ter esse abismo. Não tem jeito mais da pessoa. Vai ser uma grande tribulação. Uma grande tribulação, você vai ser arrebatado, vai ficar aqui, a grande tribulação. A morte vai ser tirada, então vai ser muito difícil para a pessoa se salvar. Imagina, gente, você querer morrer e não conseguir? A Bíblia até tem uma música que fala bem assim, seus pilotos. O piloto é salvo, o outro não é. Os dois são. Tem um filme que chama Apocalipse também. E vai cair, né? O piloto é arrebatado, o avião, ele vai cair. Mas a morte foi tirada, porque ele não morre. Ele não vai morrer. Não vai morrer. Ai, misericórdia, Deus. E o problema é que não tem concorrência, né? Porque o diabo, a porta está aberta, ele está te chamando. Vai, pode vir. Na hora que você chegar, meu filho, ali é muita propaganda enganosa. Então o mundo, ele é enganoso. Né? Tem até a história que diz rapidamente, para não contar isso aqui, para quebrar o gelo. O sujeito morreu. O político morreu. Aí o elevador está descendo. Descer não é bom, não. Na Bíblia você tem que subir. Você começou a descer. E o anjo foi descendo, para que eu vou deixar você ficar uns dias aqui embaixo, e depois você vai visitar lá em cima, tá? Oportunidade sua, porque então está aqui, desce. Na hora que abriu a porta do elevador, era aquele jogo de luz, era festa. Mulher aqui, bebida ali, uísque. Rapaz, o uísque que eu gosto está ali, no céu. É aqui que eu quero. O anjo fechou a porta daqui, 3 dias eu venho te buscar. Fechou a porta, você vai escolher. Vamos embora. Aí ele ficou do jeito que ele queria. Bebida, uísque, mulher, cigarro, cocaína. Ele ficou do jeito que ele queria. Antessala assim, uma porta fechada e ficou lá. Passou os 3 dias, o anjo voltou. Abriu a porta, levou a roupa. Bora, chegou o seu tempo. Foi que estava pensando. Tá tão bom, tá tão gostoso. Eu até encontrei com uns amigos aqui que há muitos anos já tinha morrido. Não, coisa é essa. Mas você não vai querer subir, não? Pra você conhecer lá em cima? Me dá medo. Não, aqui tá bom demais. Então tudo bem. Então você vai ficar aí. Na hora que fechou a porta e subiu, A outra porta abriu. a porta abriu, chegou o seu tambor, já meteu um chutei, joguei lá para dentro, em cima da chapa. E ele falou, o que é isso? Eu falei, isso aqui é propaganda enganosa. Ilusão. Você acreditou, você foi iludido, mas você foi iludido com seus próprios olhos, com sua própria avareza. E ele tinha escolha. Ele Você teve a escolheu errado. escolha. Então, se você fizer a escolha errada, você pode também ser iludido com a propaganda falsa. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Em João 10, ele diz que ele veio somente para matar, roubar e destruir. Não precisa fazer nada que presta. Não. E muitas vezes ele não faz, porque ele fica mais irado. Ele vai ser o capeta, e não é. Ele vai estar mas não vou fazer mesmo. Então, o problema é esse. Porque Deus, ele não é. Tudo que aconteceu na minha vida até hoje, que eu tive que resolver, e pedir a Deus para resolver, foi porque eu errei. Não foi porque Deus não é. Livre-arbítrio. Era livre-arbítrio. Então você erra, colhe os frutos daquilo ali, e depois vai voltar para poder pedir a Deus para resolver. E ele é tão misericordioso que ele resolve. Nos ajuda, né? É bom, né?
Mas a gente tem que fazer isso. Tem pessoas que querem que Deus livra ele de uma fornalha, livra ele de uma boca do leão, lá em Daniel capítulo 3, fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu aprendi que lá naquele texto, Deus não livra você da fornalha ardente. Quando o rei Nabucodonosor falou, vou fazer agora aqui uma estátua de 26 cores. 26 cores, multiplica 26 vezes 45, dá quase 27 metros de altura, de ouro. Já pensou você chegar diante de uma estátua dessa e não se dobrar? É ouro. É um pedestal enorme, uma coisa grandiosa. Mas ele serviu a Deus e falou para o rei o recado que eu fique sabendo. O Deus que nós servimos, se ele quiser, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Caso contrário, ele continua sendo Deus da mesma forma. Isso é que nada Deus muda. Mudou. Nada E sabe que a Bíblia diz que até os homens que lançaram eles lá dentro, que a palavra de rei pode voltar atrás, lançaram na fornalha, perderam a vida. Mas eles foram lançados na fornalha. Deus não livrou da fornalha. Na hora que eles estavam na fornalha, Deus mandou o anjo e os livrou ali naquele momento. Não foi antes nem depois, não. Foi na hora de Deus. Livrou, a Bíblia diz que os chapéus, as túnicas, os pelos, o cabelo deles, nada foi chamuscado pelo fogo. Tinha um quarto homem lá dentro do setor. E o rei falou, realmente, vocês têm um Deus poderoso. E a mesma coisa aconteceu com Daniel, capítulo 6. Que Daniel era um sábio, um cientista, foi cativo para Babilônia, e o rei pegou ele, Esdras, Neemias e outros mais ali, e Daniel se propôs não contaminar com as finas e varizes do rei, a comer os seus manjares. E sempre tem um amigo da onça, né? O amigo da onça é aquele que é amigo da onça, mas não é só amigo. E falaram para ele assim, rei, tem um rapaz aí, conhecido como Daniel, e ele não vai comer sua comida, não. E ele está orando outro Deus, o meu Deus, seu não. Aí ele fez o estatuto durante 30 dias, que não atendesse ao comando dele, aos deuses dele, ia ser lançado na cova do leão. Ele é um faminto ainda do Senhor. Mas Daniel, ele dobrava o joelho 3 vezes ao dia e orava em direção a Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Ele foi lançado na cova do leão. E quando ele desceu, o anjo apareceu. Fechou a boca dele. Faminto. Tanto é que quando o rei não dormiu a noite, ele voltou e clamou por ele. Falou, rei, o Senhor vive porque foi encontrado inocência na minha vida. E o rei, na hora que julgou a família e os homens que julgaram Daniel, a Bíblia diz que antes de chegar no solo, os leões trituraram os ossos dele. Olha para você ver. Então eu creio nesse Deus, que não age na hora que eu quero, não age como você quer, mas na hora dele. É o Deus da última hora. Do milagre, do impossível, do sobrenatural. É isso mesmo. Então eu vivo isso até hoje. Não era para mim estar aqui mais. Mas eu estou. O senhor falou de um livramento que o senhor teve em vários da sua vida, né? Um acidente, que não foi acidente, graças a Deus. Isso foi o que o senhor percebeu, que Deus permitisse que o senhor viu. Já aconteceu, se Deus for sair. Não, que Deus, não, toda hora, o senhor está aqui agora, você está recebendo um livramento. Então, a bondade, a misericórdia de Deus, até quando a gente não morrer antes da vontade de Deus, né? Pastor, quando a gente clama a Deus de coração, nossa, eu tenho muitos testemunhos para contar e é muito bom saber quando é sobrenatural, quando você usa. Eu falei para Deus, Deus, assim, não, Deus, eu não quero assim, Deus, eu não estou dando conta mais. Deus fala, eu colocava muito antes no meu Instagram, seja forte e corajosa. Eu achava linda essa palavra bíblica, né? E depois eu senti na pele o que eu teria que ser para ser forte e corajosa. Os problemas de saúde que eu tive, o senhor sabe, e o pessoal do podcast também, foi dando no coração, foi um ano muito difícil para mim. E quando a gente tem essa intimidade de falar, Deus, que você sabe que o senhor está no deserto, mas quando o senhor não está sozinho, é diferente, né? Você passar pela... Quando você tem um amigo para orar, igual eu já mandei mensagem para o seu pastor, me ajuda a orar, como que eu oro? Pastor, como que eu oro? A vida de pastor é uma vida muito solitária. Primeiro, se você contar alguma coisa para o irmão, ele sai falando para a igreja toda. Infelizmente,
Deus salva muitas pessoas, mas a vida continua por uma carreira, tá? Então, para mesmo que isso conversa, você é muito só. Você não pode saber com a pessoa. E você tem que aprender a orar. Como é que eu aprendo a orar? Orando. Porque aí, como é que eu tenho fé? Você tem fé quando você passa, tem testemunhos para contar. Quando Deus te livra de algum acidente, quando Deus te livra de alguma coisa que aconteceu ali. Eu já aconteceu de eu sair de casa, não vou esperar um pouquinho, vou tomar um café. Tomei um café, 5 minutos na frente, tinha uma carreta tombada, eu ia passar. Então, eu creio que a oração, ela intercepta muita coisa ruim na nossa vida. Eu estou com um propósito agora, Deus colocou isso no meu coração, onde eu moro, eu vejo uma anel rodoviária. Eu estou orando a Deus que eu quero fazer uma unção, onde mais mata em Belo Horizonte é anel rodoviária. Eu quero fazer uma unção ali do bairro Nazaré, até Moros d'Água, jogando óleo na pista. Não é para casa derramar, não, né? Antecipar um pouco. Vou repreender os demônios alojados que estão ali, porque tem demônio para todo lado. Estão fazendo a festa. Então, vamos orar para esse demônio sair dali, vai para outro lugar, aqui não. Então, vou fazer no Anel, vou fazer na 301, vou fazer na 040, vou fazer nos lugares onde tem mais acidentes. Isso é um propósito meu. Eu preciso de homens de fé para fazer isso comigo. Então, vou pegar o carro, nós vamos gravar tudo, vamos fazer saco de fé. Isso faz o quê? Faz com que sua fé crescida. Você confia mais em Deus, você passa a orar mais. Entendeu? Então, a gente precisa de aprender isso, essas coisas. Sempre tem que ter pessoas que estão orando por você também. É muito bom isso. É muito bom que você sente a cobertura. Eu sinto cobertura de oração de muita gente. Eu estava saindo 5 horas da manhã para viajar, e já esperar clarear, o lixeiro passava muito cedo na rua de casa. E eu estava saindo, eu tinha ganhado uma oferta esse dia, R$200, e eu vou levar esses R$200 para tomar café, para almoçar, fiz uma horinha lá, acabou que eu saí às 7, tinha acordado às 6, 7. Mas eu estou saindo da garagem, tinha um caminhão de lixeiro, tratador de reciclar, não tinha que falar isso. Não? Tá. Aí o rapaz virou para mim, eu falei, opa, beleza. Deus convidar para ir uma oferta. Aí eu peguei esse ato de fé. Aí eu peguei R$100, dei para ele, então aqui. Um café. Deus abençoe, amém. Amém. Deus vai abençoar muito o senhor. Amém. Fui embora. Passou um mês, eu fui pregar na igreja. Prega tudo que é igreja. Me chamam aí. Tem uns que chamam uma vez só, tem uns que chamam mais. Aí fui pregar nessa igreja e eu lembro que são testemunhos que testificam a nossa fé. Tinha um rapaz tocando baixo, ele olhava para mim e sorria. Eu falei, meu Deus, esse cara tá me olhando. Simpatia. Sorria. Eu até senti que ele piscava, sabe? Tem alguma coisa errada. Pode. Aqui dentro, não. O que é isso? A gente precipita nas nossas coisas. A parte humana, nossa, né? Eu fui preguei esse dia, quando terminou, eu falei, pastor, quem é aquele rapaz? Não, que é teatro, que é isso? Fico me olhando para mim, pastor. Aí o irmão chegou, pastor, vem. Tenho orado pelo senhor e pela sua família, amém. Que Deus te abençoe. O senhor lembra daquele catador reciclado, 7 horas da manhã, o senhor deu a oferta? Aí, na hora. Era eu, pastor. Eu precisava de mais daquele dinheiro. Uau. Então, eu oro para o senhor e para sua família sempre. Hoje, se não tivesse um buraco para me enfiar a cabeça, eu falei, irmão, Deus te abençoe, abracei ele, beijei ele, continuo orando, não. Então, a gente tem experiência com Deus. Sim. A experiência faz com quê? Com que você ore mais, você tenha mais vida com Deus. Você confia mais em Deus. Entendeu? Os senhores falam de amigos. Eu tenho uma passagem na Bíblia que fala do aleijado, dos amigos que carregaram ele. Os 4 amigos que carregaram ele até Jesus. Então foi a fé dos amigos que curou ele. Ele falou assim, eu não consigo passar nessa multidão, sou aleijado. Aí os amigos dele, não, nós vamos chegar. Primeiro que não tinha como chegar. Se você é um sujeito aleijado, como é que você vai chegar numa casa onde tem uma população extrema, da cidade toda está ali aguardando, porque querem comer pão, querem peixe, querem ser curado. Então, tinha muita gente. Na janela não tinha jeito, na porta não tinha jeito, no lugar que tinha jeito era no telhado. E eu acho interessante isso, que nós temos que fazer alguma coisa que vai deixar Jesus admirado. Como é que é isso? Você tem que fazer uma coisa extraordinária. Sobe em cima do telhado e começa a falar de Deus. Faça alguma coisa diferente. Né? E esse rapaz tiveram ideia. Se você aleijado, não, nós vamos te levar.
colocar ele numa padiola, e na porta não entra, está congestionado. A janela também não tem jeito. Vão pelo telhado. Subir pelo telhado, tirar os avisos, naquela época lá as casas eram com matriz e as costureiras trabalhavam em cima, por causa do calor. Tiraram um lugar correspondente onde Jesus estava ministrando. Já pensou, uma pessoa, Jesus foi ministrando, e nessa pessoa que fica uma padiola na minha frente? Isso é extraordinário. Ele ficou admirado de ver aquilo. Eu nunca vi isso. Quer dizer, a fé daqueles 4 amigos fez com que despertasse Jesus a cura daquele rapaz que estava amado no padiola. Então a gente vê o quê? Tem amigo que pode orar por você e Deus pode fazer uma grande obra. Uma grande obra. Eu já ouvi para pessoas que Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Deus fez. Deus fez. Então, a gente precisa de acreditar, orar e orar uns pelos outros, né? Eu, antes de ir para uma igreja, eu oro antes. A pessoa com tal, sei lá, mais segundo lá, para não fazer horroroso. Tal. Gente, tem um dia que eu fui sem orar, você não pode ser de casa. Fui fazer uma pregação na igreja, e essa igreja era uma comunidade carente. Então, para você ver, a comunidade carente tem muito bandido, tem gente dentro, tem muito bandido também, tem muita briga, né? E ela, você vai lá, não tem nada a beber, embora. Quando eu cheguei lá, eu até nem orei esse dia para me sair de casa. Eu estava preparando a mensagem, mas tudo. Quando eu cheguei lá e comecei a pregar, e tinha uma mulher no fundo da igreja, e eu comecei a pregar, ela começou a manifestar um demônio. Ela regalava o olho assim para mim, eu falei, pronto, agora eu estou feito com o diabo. E as cadeiras lá, irmão, era cadeira essa cadeira de barro, chata, igual. Essa mulher não se arrumou tanta força do inferno. Né? Começou a pegar as cadeiras, jogar, se julgar. E eu falei, gente, se uma cadeira dessa pegar na minha tarefa, eu estou frito. E o pastor escondeu atrás do corpo, os irmãos pesos assim, que só eu e ela. E ela veio caminhando pesando em cima das cadeiras, pronto, agora eu vou pro céu mais rápido ainda. Eu falei, só tem um recurso, é só o Senhor. E só uma experiência que a gente passa. Aí ela tinha muito cabelo, eu peguei o cabelo dela assim, ó, e comecei a uma morena, comecei a recair. E ela começou a rodar, daí caiu lá no chão. Eu falei, pode vir, pessoal, tá liberto. Na hora que eu soltei assim, que ela levantou, ela colocava até, o que foi isso? Eu falei, não sei, não, sei que foi de terra. Mas quer dizer, Deus usou grandemente aquele tipo, então você vai ter experiência com Deus. Mas você tem que estar sempre em oração, porque a oração é a vitamina do cristão, o que traz o crescimento do cristão é a oração. Entendeu? Entendi. Você não perguntou sobre oração é isso. É a vitamina do crente a oração. Você ora, você está forte. Se não ora, você vai ficando raquítico. Vai ficando anêmico. Pastor, minha colega entrou, que eu fiquei tão emocionada, eu quase chorei, porque eu estava falando justamente na parte do amigo, ela tinha um compromisso, ela não ia poder vir. E eu falei, você tem que ir, nem que seja para você receber a oração dele. Aí quando ela entrou na parte que a gente estava falando do amigo, esse amigo que sacode, que fala, eu já falei para algumas pessoas assim, a pessoa está no chão, está tonta, eu sacudi, a pessoa, que isso, está falando comigo? Assim, eu falei, tô, eu sou seu amigo, você vai levantar, você vai reagir, nós vamos começar de novo, vai procurar um emprego. Mas é fácil? Não é fácil. Mas porque tem pessoas que encontram com a gente na rua, e um exemplo, né? Como que você tá, Adriana? Eu engordei, você tá ótima, 100 quilos, você tá ótima, linda amiga. Tem amigos que são assim, né, pastor? Então, quando Deus coloca amigos na vida da gente, que aproxima a gente de Deus, é um presente. Agora, amigo não é só aquele que bate nas suas costas e fala que você está bem, mesmo que você está no gordo, fala que você está bem. Não, é o que te sacode e fala, vai amigo é o que pronto. Ficou fala, rapaz, não vai por esse caminho, não, que você é ruim para você. Não entra em não, você não pode fazer isso. Não faça dessa forma. Você engordou mesmo. Eu vou separar da minha esposa, é bem, essa mulher. Não, você não pode fazer isso. Ter conselhos dessa origem. Né? Tem gente que muda de casamento, você tem que mudar o seu casamento. Se o seu cônjuge não muda, muda você. Então tem amigos que é assim, são amigos, né? Tem os amigos de Jó. Os amigos de Jó falaram para ele naquele sofrimento, renega-se Deus. Por que você está sofrendo assim? Quem que permite, né? Até a mulher dele, a mulher é uma bênção, né? A mulher falou, amaldiçoa esse Deus, foi embora. Né? A mulher dele, mas Deus deixou a mulher, deu para ele 10 vezes mais que ele tinha. Ele era um empreendedor naquela época. Então a gente aprende muito com o livro Jó, né? E
com a Bíblia. Eu gosto muito de livros, mas eu amo a Bíblia. Na Bíblia, qual é a passagem que você acha mais bonita? A passagem que eu acho mais bonita é da mulher no Poço de Jacó. Lá nessa congregação. Poço de Jacó? Essa mulher chegou, ela era uma prostituta. E ela chegou para tirar a água ali, já era 2 horas da tarde, Jesus se aproximou dela. E aquela mulher, Jesus começou a me dar dessa água. Não como sendo o seu judeu pede a mim samaritano água, o judeu não se dá com a samaritana. O judeu não combinava com a samaritana. Aí Jesus falou assim, se tu soubesse quem te pede de beber, mulher, tu daria e ele te daria água viva. Mas como você vai tirar água? O poço é fundo. Ela está falando da água ali no poço. E Jesus está falando da vida que ela ia ter a partir do momento que ela acreditasse, né, e tornasse uma seguidora dele. Aí Jesus foi se revelando para ela até chegar um ponto que Jesus, ela falou, vá, chama o teu marido e vem cá. Aí ela falou assim, eu não tenho marido. Aí Jesus entrou de uma forma que não teve como ela esquivar e ela precisava crer naquele momento. Jesus disse, falaste certo, porque já teve 5, o que vive contigo não é o teu marido. Ela assustou com aquilo, desde que tu és profeta. Aí Jesus continuou já com ela e aquela mulher foi correndo para a cidade, ela teve um ponto com Jesus. Até o ponto dos discípulos chegaram e estranharam que Jesus está conversando com a prostituta. Mas Jesus está falando algo que ia trazer salvação daquela mulher. Eu acho essa passagem muito marcante. Essa, tem várias, né? Mulher do fluxo de sangue, tem lá do Naamã, muitas passagens que eu acho maravilhosas. É Jó que Deus manda sacrificar o filho? Foi Abraão. Abraão, com 99 anos, não tinha viável naquela época, não tinha dinheiro, já avançada idade. Deus fez promessa dele, falou para abençoar a mulher dele, ó, Deus prometeu um filho, ela ria. Tanto é que o Isaac quer dizer riso, sorriso. E ele, com quase 100 anos, teve Isaac. Olha que loucura. Deus me prometeu um filho. Eu tenho aquele filho. Depois Deus me pede aquele filho no monte para sacrificar. Que Deus maluco é esse? Penso eu, né? Quem passou na cabeça de Abraão? Mas a obediência, ela é superior. Ele sabia que o Deus que deu ele, Isaac, iria fazer algo tremendo. Mas a Bíblia diz que ele saiu para essa jornada. Pega o menino, pega o cutelo, pega a lenha e vai até o monte. E ele começou nessa jornada. E não tinha cordeiro. Não tinha cordeiro. E quando ele foi subindo ao monte, o Isaac entrou, papai, e o cordeiro? Sabe o que ele falou? Não falou que era Isaac, falou, Deus proverá. Papai, mas não estou, Deus proverá. É assim que a gente tem que fazer. Diante de uma situação difícil, ela está muito difícil. Ele não pôde falar passado, ele não falou com os rapazes que foram com ele, não falou com o filho. Mas ele foi obediente, ele subiu, né? E quando chegou no alto do monte, ele preparou o altar. Papai, cadê o cordeiro? Calma, Deus vai cordeiro. Deus vai nos dar o cordeiro, fica tranquilo. A Bíblia diz que ele colocou o menino, tirou do terno. Gente, e o menino, papai, cadê? E ele levantou para poder sacrificar o menino. E apareceu o anjo, não faça estar. E o cordeiro estava nos largos, você vai ver o cordeiro crescendo. Isso é prova de fé. É prova de fé. Já pensou, Deus me dá um filho, depois Deus não quer me levar aquele filho? É muito forte isso. Né? E ainda mais o sacrifício, né? O pai que ia sacrificar, mais é o da mãe, né? Mas a mãe não tem coragem, porque o que a mãe faz, o pai não faz. A mãe, eu acho que ela entra na frente da bala com o filho. Eu vi no escola, tinha uma leoa, e o caçador atirando, ela tinha uns filhotes. Ela entrou na frente da bala, e ele foi atirando, ela foi em cima deles. Instinto, materno. É mãe. Mulher não ia fazer isso. Toda mulher faz uma leoa. Ela tem o poder de balançar na cauda, ela dormiu no meio da selva, que é o leão. Sim. Deixa o cara de guarda. Isso. Mas é isso, gente. E a vida é dessa forma, né? A gente tem que crer no impossível. Eu vivo de milagre de Deus. E depois que eu comecei a trabalhar com vendas, eu não tive mais salário.
Coisa boa deve ser você saber que no final do mês você tem um salário de 10, 20 mil todo mês, e que você vai aposentar ali e fica tranquilo. Deve ser bom demais. Um funcionário público, uma estatal, que tem esse recurso, ele tem uma vida tranquila. Mas eu comecei sempre um milagre. Até hoje eu vivo de milagre de Deus. Até hoje. Tudo que eu conquistei que Deus me deu foi milagre de Deus. A vida é um milagre, né? A vida é um Eu não confio na força do meu braço, porque eu não consigo nada. Eu confio em Deus. A força do braço de Deus ao meu favor. Entendeu? Uau. E o senhor acha que o senhor já foi criticado por causa disso? Ser cristão? Demais. No ambiente de trabalho, Deus vai prover. Às vezes você falava no impossível, no milagre, o senhor já acreditando em alguém que, sei lá, para com isso, senhor, acorda para a vida. Não, muita coisa. Às vezes a gente conta e tem gente que não acredita. Eu saí com um rapaz para viajar e eu não tinha, na época, tinha só cartão, e esse lugar onde a gente parava no pé da vaca, de perto para o pé, não aceitava cartão na época. Sabe? Aí eu saí de casa, saí o rapaz, eu peguei, Deus vai nos abençoar. Você tem dinheiro aí? Ele não tem não. Eu falei, eu sigo um Deus que sabe que ele é poderoso, né? Vai chover dinheiro? Eu falei, quem sabe? Eles não acreditam. Não, aí Eu fui, quando eu peguei o anel rodoviário, passou uma moto que tinha umas 6 horas da manhã. E ao balançou naquele baú da moto e saiu alguma coisa de dentro. Deus falou, é o dinheiro. Vou mostrar para o rapaz da mão. Eu fui encostei o carro assim, é o dinheiro, e pus o pé em cima da moto. Caiu E do o cara céu. parou numa van e difícil comigo não, esse aqui Deus mandou para mim, busca você. E peguei o dinheiro e falei, ó, Deus mandou. Era R$50. Não parando no pé da vaca, estão fazendo lanche. Eu falei a você que Deus nos surpreende. Este é o Deus que nós seguimos. Este é o Deus que nos surpreende. É mesmo. Pois é, você tem que acreditar mais em Deus. Porque Deus faz isso. Precisava de abrir o baú do rapaz e sair uma nota lá de dentro dele. Ficou um prejuízo, mas eu vou fazer o quê, né? Se eu não ia achar ele, Como é que eu vou achar uma moto, um anel do braço sem nota, né? Então são coisas que acontecem na vida. Tem pessoas que não acreditam mesmo. Pessoas que não acreditam. E a gente fala, não acredito que isso aconteceu. Não, mas aconteceu. Entendeu? É muita coisa. E a gente tem que estar antenado, ligado no céu. Você vive numa terra, mas você tem que estar ligado no céu. As coisas de Deus. Quem é cristão é assim, você crê. Se você não crê, não adianta nada. Não adianta nada. Você tem que crer e colocar em exercício a sua prática, né? E sem fé é impossível agradar a Deus, sabia disso? Mas se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer esse monte, saia daqui, vai no mar e assim se fará. Fé pequena, mas uma fé com qualidade. Diferente. a dúvida é de Deus. Não, a dúvida é do homem. Deus ele trabalha com 3 sentimentos que eu acredito. Primeiro, não. Ou sim. Segundo, sim. E aguarde. Eu que ouvi de espera, aguarde, nossa, na minha vida, eu não estava aguentando mais. Espera. Calma. Espera. E eu tive que esperar muito tempo para fazer, às vezes, tomar uma decisão. Porque toda decisão que eu tomei precipitada, o Senhor falou para mim esperar e eu fiz. Deu errado. É o tempo de Deus, né? Então tem que ser o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E ali tem os tempos, né? Que o tempo de Deus é conhecido como kairos, que é uma palavra grega. E cronos também é uma palavra de determinação do tempo do homem. Então, cronos e kairos. E muitas vezes nós queremos que o kairos de Deus trabalhe no nosso cronos. E não dá certo. Não bate. Não dá certo. Eu orei 20 anos da minha vida para Deus levantar uma pessoa da empresa para fazer o que eu fazia. Não, 20 anos. Não consegui. Mas meu filho foi crescendo. Daniel. Cronos é o Deus do tempo. Foi o que eu falo. Foi aumentando, o Daniel foi crescendo. Paguei faculdade para ele. Ele foi fazendo faculdade. Depois um dia ele falou, pai, pode fazer um pregão? O senhor pode fazer? Coloquei na empresa e começou. Hoje, Deus falou, eu já levantei ele. Ele faz tudo na empresa. Ele faz as vendas, ele olha a documentação, ele é o gestor da empresa, tudo. Ele falou, pai, se eu quiser aposentar, você vir na empresa. Mas não, enquanto eu tiver força, eu vou vir. Então, Deus faz assim, no tempo dele, ele levanta as pessoas chaves para você.
Mas você tem que confiar e aguardar em Deus, porque o tempo chega. Né? Então chegou hoje, o Daniel tem 33 anos, eu confio nele, eu achei que eu nunca ia ter essa confiança. Uau. Ele faz todos os pagamentos, ele me disse lá muito dinheiro, que eu nunca tive isso na minha vida. Eu falo para ele, filho, hoje Deus te deu a resposta que eu ainda muito tempo. Que você já foi em lugares que eu nunca fui e de repente eu nem vou. Falei com ele. E Deus está te dando condições financeiras hoje que eu nunca tive na minha vida. Porque eu fui obediente, Deus está te dando, que você faz parte da minha promessa, da minha herança. Aí no dia dos pais ele fez uma declaração bonita, eu chorei. Ele falou assim, pai, te amamos. Ele e o Thiago. Se nós fizermos 10% do que o senhor fez, nós vamos ser o homem mais feliz. Aí eu peguei e respondi, né? Eu sou então, não respondo. Porque vocês não vão fazer só 10%, não. Você vai fazer 110% a mais do que eu fiz. Porque vocês são muito melhores que eu. É assim que a gente faz. E a vida vai seguir. Que top, que bacana. É porque no começo do podcast você falou isso, né? Que a gente tem que ter a visão da árvore que a gente vai plantar. Às vezes nem a sombra não vai ser a gente que vai desfrutar. Sim. Então o senhor fez isso com seus filhos e graças a Deus o senhor está na sombra. Graças a Deus. Mas não, E assim, eu sempre trabalhei, eu sempre fui amante de carro. Quando eu consegui uma condição financeira, eu tenho kart, moto, era meu sonho, meu surpresa, kart, era isso, e carro. Então, eu sempre quis comprar os meus carros. E quando eu comprava o carro, sempre tinha um mais perto do outro. E tinha um carro que tinha sido todo batido. Eu falei, meu Deus, esse carro foi todo batido, parece que carro da cegonha, ele passou o carro em cima dele. E o carro falou, mas ele é novinho, era cheio de massa. Aí eu falei, gente, aí eu comecei a tremer a olhar o carro. Aí eu levava o Daniel comigo e o Thiago. O Daniel tinha 12, 13 anos. E eu falei, meu filho, o que você olha de um carro batido, o que você olha na montaria, o que você olha pintura, o que você olha tá. E eles ficaram melhor que eu. Quando eu vou comprar um carro, o Daniel olha o carro dele, qual carro é esse? Vai lá e compra um carro, chega lá, o carro é esse. Acabou. Aprendeu a olhar melhor que eu, ele e o Thiago. Então, a gente aprende isso, que se você ensinar o seu filho, a Bíblia diz, né, Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho para andar, para quando for velho, não desviará dele. Então, eu ensinei meus filhos o que eu pude ensinar. O que eu não tive, eu passei para eles o que eu aprendi da maneira correta. Ensinei eles na igreja, ensinei eles a ter honestidade, a não ser bobo, mas ter honestidade, que é seu, que é do próximo, Né? Então, tanto é que eles eram tão densos que a primeira moça que apareceu lá, morou, levou, ele casou, ficou eu e a minha esposa sozinha. O senhor, quando o senhor preparou para vir para cá hoje para o podcast, eu tenho certeza que o senhor deve ter orado, o senhor fez uma preparação espiritual. O senhor mesmo falou, todas as igrejas que o senhor vai, o senhor ora, tem um propósito. Eu queria que tem alguma passagem que o senhor queria deixar registrada, ou tem alguma coisa que você tem para falar com alguém que está te ouvindo. Deus tocou no seu coração alguma mensagem? Olha, eu comecei a orar na segunda-feira. E eu estive no local onde tinha uma figueira brava. Até coloquei, você curtiu lá? Aquela figueira brava. Aquela figueira brava ela tem lá em Israel. Uma figueira onde um cidadão, que era rico na época, publicano, conhecido como Zaqueu, ele subiu nessa figueira. E essa figueira que ele subiu para ver Jesus. Então você imagina, um cara rico, poderoso naquela época. Ele subiu uma figueira, então ele tinha muito interesse em ver Jesus. Não era por causa de dinheiro, não era por causa de fama, longe disso. Ele queria ter um encontro com Jesus. E o meio que ele encontrou foi como? Subir numa figueira, porque ele estava congestionado onde Jesus passava. Sempre era assim. Ele subiu naquela figueira. E quando ele viu Jesus, mas Jesus não viu primeiro, ele falou, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou estar com você na tua casa. E eu creio que aquele momento foi um momento maravilhoso na vida de Zaqueu, porque ele recebeu um convite do Senhor Jesus. Né? Então, o que eu aprendi com isso? Eu transmito para quem quiser colocar em prática. Há momentos que você vai ter que subir uma figueira. Você tem que fazer algo que vai transmitir para o Senhor que você tem fé para alguma coisa. Você quer alguma coisa.
Independente da sua posição social, se você é rico, se você é pobre, preto ou branco, independente. Se você tem condições, mas faça alguma coisa, suba no poder. Procure estar em um lugar onde Jesus vai te ver. Como é que Jesus vai te ver? É quando você expõe, quando você abre o seu coração. Quando eu estou aqui, então Zaqueu, ele não precisou falar nada, Jesus que falou com ele. Mas ele fez alguma coisa. Ele subiu lá. Aqueles 4 amigos levaram aquele paralítico, não é? Então, sempre tem uma ação. Pedro e João, quando chegou no tempo chamado Formosa, Atos, capítulo 3, tinha um pedinte lá. Que o templo chamado Formosa, as folhas do templo eram de ouro. Então, refletia o sol ali atrás, a coisa mais linda. E ali ia muitos mercadores, ia muita visita, muitas pessoas, e Pedro e João estavam ali, convertidos já. E o que aconteceu? Tinha um pedinte lá, porque muita gente. Você não vê mendigo no lugar que tem população, tem gente, você não tem mendigo, não. Você vê tem muita gente. E o mendigo pedindo. Quando o mendigo pediu Pedro, ele falou assim, ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pegou o Senhor das mãos dele, e a Bíblia diz que os tornozelos dele se queimaram, ele entrou tempo adentro, dando glória a Deus. Quer dizer, o mendigo estava no lugar certo, na hora certa, queria o Deus certo. Isso é que tem que ser feito. Não adianta você estar no lugar errado e não querer Deus, não vai acontecer nada. Mas agora, se uma prostituta está lá na Zona Boêmia e ela dobra o joelho, clama por Deus, o Espírito de Deus vai lá e atira ele daquele lugar e amostra Deus para ela. Zaqueu foi a mesma coisa. Esse rapaz do tempo, chamado Famoso, foi a mesma coisa. E para contar o último testemunho, eu fui fazer um encontro de casais na cidade, eu e minha esposa. Acho que a mulher se deu até testemunho, que é bom ter a mulher, porque é certo testemunho. Aí, quando eu cheguei lá, eu pastor, dá para você orar com o rapaz? Eu rapaz, eu vim com um monte de casais, orar agora lá, querendo sair fora, porque, puxa vida, assim, com um monte de casais. Preparado, né? Estou aqui, agora eu vou sair daqui, não é rapidinho. Ah, então vamos lá. Eu não sabia o que esperava. E o que estava acontecendo? Um rapaz está acamado, já tem tempo, não anda não. Ô, gente, eu olhei, estava na cama assim, minhas irmãs fazendo salgado para vender no saco, e eu fui com minha esposa. E ele deitado na cama assim, e eu lembro, puxa vida, que situação desse rapaz. Falei, quanto tempo você está assim? Ah, já faz tempo eu assim. Eu falei, eu vou orar para o Senhor, você acredita? Você pode caminhar? Não acredito. Então eu vou profetizar o que está escrito em Atos Apóstolos e transmitir essa mensagem para ele. Pedro, chegando no tempo chamado Formosa, tinha um coxo, um paralítico que não andava. E ele falou, não tem ouro e não tem prata, mas o teu tempo te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, eu profetizei, peguei na mão dele e falei, ó, eu posso ter o ouro e posso ter a prata, mas eu tenho que vale mais do que a prata. Em nome de Jesus, o Nazareno, você levanta e anda. Puxei ele e levantou. Eu assustei, quase eu caí para trás. Não é possível. Aí minha esposa ficou olhando, você vai lá na igreja testemunhar. Porque se um paralítico levanta, ele tem que testemunhar, ele tem que falar. Aí quando foi no domingo, eu fui lá na igreja, eu estava lá e fui lá. Eu chamei ele pelo nome, ele foi na frente andando, e coloquei o microfone na boca dele, ele não estava acamado, não estava andando, o pastor Pedro orou comigo, e eu comecei a caminhar, andar. Então isso foi um marco na vida dele. Né? Isso marca a nossa história, a nossa jornada. E a gente fica feliz por isso. Reafirma sua fé e sua oração. Se Deus está te usando para abençoar outras pessoas, só está no caminho certo. Então essa sensação te traz paz, te traz bênção também. Porque o que acontece é dessa forma. Se você sabe que está fazendo a coisa correta, qual que é o mandamento então, pastor? Só tem 2 mandamentos hoje. Você cumprir a lei, não precisa ficar, isso aqui, mas não roubará, não matará, isso aí é de prática. Mas tem 2 mandamentos que englobam todos os outros mandamentos. O primeiro é, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fechou o ponto. Se você ama o próximo, você não mata, você não rouba. Se você ama o próximo, você não vai procurar a mulher do próximo. Se você ama o próximo, você vai fazer o bem para abençoar o próximo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, deixou uma chapéu. Não é? Procura cumprir só esses 2 mandamentos. Não se preocupar com os outros, porque se você cumprir esses 2, os 8 meio. Já era. Eu queria agradecer
a presença do Senhor, que o Senhor não veio de longe. Qual que é o bairro do Senhor, pastor? Lá eu moro no bairro Tão Clara, a região do Campo. Longe. É uma bênção o Senhor estar aqui e eu tenho certeza que é a primeira de outras vezes que o Senhor vai vir. Eu desejo do meu coração que Deus abençoe a sua vida, assim como com sua oração o Senhor abençoou a minha várias vezes. Muito obrigada. E hoje abençoando a nossa, né? A nossa podcast, o estúdio. A gente não pode contar tudo, não é igual o menino. Se você dá a bala para ele, sem aquele papel, ele devora a bala, então você tem que dar a bala com o plástico, ele pode tirando aos pouquinhos. Não pode tirar tudo de uma vez, não. Então, é assim, se eu contar tudo aqui de uma vez, não vai ter mais então história. tem muitas Mas outras foi coisas. maravilhoso. Muito obrigada. Tem muitas outras coisas que a gente tem vontade de contar, mas Cada qual só o tempo. senão as pessoas não entendem, né? Não entendem. Inclusive, se alguém que está nos ouvindo, né, dessa entrevista aqui, se quiser ter uma experiência com Deus, é só abrir o coração. Então, simples. As pessoas que complicam, abrir o seu coração, dobrar o seu joelho onde você está e aceitando Jesus como seu Salvador, o único suficiente Salvador da sua vida. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Vamos terminar batendo palma para Jesus? Obrigada, pastor. Nós vamos